Jéssica, bem-vinda. Vivi, bem-vinda. Elaine, Cleide, Jaqueline. Vivi, boa noite, minha linda. Thales, boa noite. Olha a nossa Caena, boa noite, lindona. Bem-vindos, que bom ter vocês todos aí. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Tá tudo legal, tudo bacana? Oi, Aline. Como que tá o som, minha gente? Tá tudo bem? Estão ouvindo? Dão só um toquinho aí se estão ouvindo ou não. Ah, tudo ok, maravilha! Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso cantinho terapêutico. Aqui você recebe abraço, você recebe acolhimento, você recebe carinho e você recebe também um serviço muito sério em troca de terapeutas holísticas integradas e sistêmicas que levem até você muito amor e muito carinho mesmo, gente, muita dedicação ao nosso trabalho, dedicação ao que está acontecendo com você, dedicação à vida com muita humanização. Sejam todos bem-vindos. E hoje nessa live nós vamos começar o nosso divã holístico. Sim, divã holístico. E como todo divã que se preza, eu estou até com o meu bloquinho aqui. Sabe aqueles bloquinhos assim que a gente abre bonitinho, bonitinho, pega a canetinha e anota tudo. Anota, avalia, conversa e chega até você. Mas é um bloquinho figurativo, porque na verdade o divã holístico é para levar até vocês um conhecimento ainda maior, mais esclarecedor sobre esses movimentos da terapia, né? Muitas pessoas perguntam, mas o que faz parte da terapia holística? O que faz parte da terapia integrativa, da terapia sistêmica? Então nós, terapeutas do Cantinho Terapêutico, estamos aqui para levar a vocês, tentar sanar todas as dúvidas, tentar explicar direitinho para que vocês cheguem mais próximos de nós, porque nós já estamos pertinho de vocês, tá ok? Então hoje, quem mais entrou aqui? Lucas, bem-vindo, meu querido. Terapia Saúde. É a Andréia, bem-vinda, querida. Muito bem-vinda aqui ao nosso Cantinho Terapêutico. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que eu acho muito importante ser esclarecido para todo o público, né? Porque muitas pessoas têm um pouco de dúvidas, mas o que é? Seria uma curiosidade? Que perguntas que eu faço? Do que eu estou falando? Eu estou falando do tarô. Então hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma profissional muito querida, uma profissional muito amorosa, que é a nossa querida Fabiana Rinaldi. A Fabiana é de Diadema. Alô, pessoal de Diadema, hein? Podem pegar o contato dela que vocês vão ficar com certeza muito felizes com o resultado, tá ok? A Fabiana Rinaldi, ela é taróloga e é também numeróloga e estará aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas. Vamos estar em perguntas e respostas esclarecendo estas dúvidas e é claro, vocês também vão estar participando, enviando as dúvidas de vocês, tá ok? Fabi, agora vocês vão conhecer a Fabi. Olha ela aí, nossa querida Fabiana, bem-vinda, meu amor. Bem, tudo bem? Bem. Ah, detalhe, gente, desculpa. Eu apresentei a Fabi, mas eu não me apresentei. Tem pessoas aqui com certeza, né?
normalmente. Eu sou a Ana Ávila, também sou terapeuta holística, de integração e sistêmica, tá ok? Faço parte com muito orgulho, com muita alegria do Cantinho Terapêutico, onde estou aprendendo muito para juntas somar ainda mais para levar amor a vocês. Agora sim, Fabiana, a palavra é sua, inicial, meu anjo. Tudo bem com vocês? Eu queria agradecer todo mundo que está disponível esse tempo, né, para estar ouvindo um pouquinho do que a gente tem para falar. A gente preparou isso com muito carinho e eu espero que estejam com o coração aberto para receber, né, esse amor que nós estamos aqui emanando para vocês, tá bom? Exatamente isso. Por falar em amor, eu quero ler uma mensagem aqui que eu peguei do meu bloquinho de mensagens positivas. Esperei você entrar, Fabiana, para a gente emanar juntas, né, esta mensagem. Só podemos transmitir aquilo que sentimos. É possível comunicar apenas a própria emoções. Muitas vezes, palavras tentam mascarar algo impossível de esconder. Vem a transparência e a verdade do sentimento, né? É verdade, é verdade. Aquilo tudo que... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Olha, a Aline está dizendo que o teu som está um pouco baixo, Fabi. Tá baixo o som? Obrigada, Denise. Linda é você. Tá, deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui. Vocês Tá. conseguem? Tá conseguindo me ouvir, Cláudia? Eu tô te ouvindo bem, Fabi. Tá Se alguém ótimo. puder dar um pouquinho, se tá bem. Thales disse que tá ok. Tá ok? A Rose acabou de entrar. Então vamos começar. Vamos lá. Então vamos lá. Ô, Fabiana, como e quando surgiu para você esse chamado para você trabalhar com tarô e com numerologia? Olha, o tarô, eu tenho assim essa conexão com ele desde muito pequena, muito adolescente, né, na realidade. Só que naquela época, né, assim, tudo era muito de difícil acesso, né? Assim, eu comprava aquelas revistinhas que vendia na banca, aí você tinha o que você tinha de informação, às vezes era buscado em biblioteca, né? Então, não tinha essa facilidade que hoje, né, nós temos. E aí eu comecei a me interessar, eu estudava os livros, eu estudava as cartas, mas eu não conseguia aplicar, né? Eu me sentia insegura, eu fazia assim, às vezes eu fazia uma tiragem outra, e eu acabava confundindo essa questão daquilo que eu estava vendo com casualidades, né? E eu lembro que teve uma ocorrência que eu tinha uns 15 anos, eu fui fazer uma tiragem para mim, e aí eu peguei, apareceu a carta da morte, que todo mundo tem pavor da carta da morte. Apareceu a carta da morte, eu fiquei super nervosa, sem saber o que ia acontecer. Casualmente, uma mãe de um amigo faleceu. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu deveria ter avisado, que eu deveria ter feito alguma coisa, que eu deveria ter ajudado. Então, isso daí criou um certo bloqueio. E é justamente a falta de informação, né? A falta do conhecimento. Depois eu quis deixar de lado, mas sempre vinha aquela coisa, aquela vontade, né? Aquela vontade te chamando, te levando, até que eu comecei a desenvolver a outra parte, né? Que é a parte da espiritualidade, né? A parte do me conhecer. E começava a fazer curso, parava. Porque não tinha tempo, porque tinha outra profissão, porque tinha outras coisas envolvidas. E nunca deu certo, né? E aí eu até comentei hoje com a Ana que tudo aconteceu, mas depois ele Deu uma acontece travadinha.
depois ele aconteceu com... Deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Me ouve? Sim, é que deu uma travadinha. É. É, internet. Vocês estão me ouvindo? Travou só ela? Travou eu também? Dá um alô aí no chat, gente. Se vocês estão. Se travou eu também ou se travou só ela. Ah, a internet dela, ela deve retornar já já, né? Mas é muito interessante isso que ela estava falando, né? Realmente a falta de informação nos leva a ter susto sem motivo algum, né? Ela tirou a carta da morte, eu não sei, deixa eu ver. Entrar ao vivo, acho que agora ela está voltando. Ela pediu para eu estar voltando. Oi. Oi, voltei. Ok, bem-vinda novamente, que bom. Então você estava contando, né, que a mãe de um amigo, Isso, quando você faleceu, algo isso. relacionado. Depois disso, eu comecei a estudar, né? Eu comecei a me dedicar e comecei a entender a origem das emoções, das energias. E foi aonde eu comecei a entender o que era o tarô. Porque até então as pessoas elas levam somente para aquele lado adivinhatório, né? E o tarô não consiste somente, ele é o conselheiro, ele não é o adivinho, né? Ele é a conexão do teu eu consciente com o teu inconsciente. E quando você aprende a lidar com essa conexão, você consegue evoluir, né? E aí eu consegui evoluir através disso. Muito estudo, né? São estudos assim que nunca para, não podemos parar nunca. Se for 10 professores diferentes, são 10 opiniões, são 10 pontos de vista, né? Sempre tem isso. Então, esse foi o caminho que eu tenho desde novinha e até hoje, e espero aprimorar ele muito, espero continuar levando para as pessoas eu positivos, né? E fico muito emocionada sempre quando eu recebo uma mensagem agradecendo. A Ivana falou que a minha imagem está congelada. Você tá me ouvindo, né? Tá tudo ok. Comecei a ficar preocupada agora. É que ela colocou aqui, a sua imagem está congelada, Ana. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pelo amor de Deus, dizem que sim, que estão me vendo, que estão me ouvindo. Pelo menos uma pessoa coloca aqui. Ó, bom, a Ivana colocou lindas, é sinal que está normal ainda. Então, uma coisa que te chama desde nova, né? Desde adolescente, aquela questão do chamado mesmo, né? Da missão, de você ter vindo justamente para isso. E depois eu fui descobrir isso quando eu fiz, por exemplo, o meu mapa numerológico, né? Todas as minhas expressões, impressões, ciclo de vida, missão de vida, todas dão o esoterismo. É impressionante quando você começa a se aprofundar, que você começa a ver que todas aquelas vias te levam ao mesmo objetivo, né? Te levam ao mesmo caminho. É muito, muito bom, é muito gratificante, né? Ter essa oportunidade de poder proporcionar isso para as pessoas. Agora a imagem da Ana congelou. Meu Deus. Ok? Ana? Oi? Ana? Fabi travando um pouco, mas sigo firme e forte aqui. Não deu certo ainda? Agora você voltou, Ana. Gente, que vai e volta é esse, Fabi?
Meu Deus! Fabi, explica pra gente, por favor, qual a origem, né, do tarô. Às vezes a gente acha que é alguma coisa nova, alguma coisa jovem, às vezes não é, já vem de muitos primórdios. As formas de manifestação dos oráculos, o que que você pode estar passando pra gente sobre isso? Bom, não existe um estudo, um documento, uma prova da origem exata do tarô, tá? O tarô, a modernização do tarô aconteceu por volta do século XVIII ao XIX, porém o tarô vem de muito antes, tá? Entre o século XI e XII existia um baralho que se chamava baralho mameluco. Esse baralho era árabe, né? E ele não tinha os arcanos maiores. Ele consistia de 56 cartas de arcanos menores, os quais não fazia referência a mulheres, nem em imagem e nem em citação, até mesmo por conta da cultura árabe, né? E esse baralho ele chegou à corte da Europa do norte da África. Depois desse baralho, quando esse baralho estava na corte, por volta do século XII, XIII, entre 13 e 14, os nobres, né, que foi o famoso dizem, né, que foi o primeiro baralho que foi Vicente Sforza, né? Ele pediu para que se repaginasse um pouco esse baralho. Então ele pegou os arcanos menores, né, que eram as 56 cartas do baralho mameluco, e criou mais 22 arcanos, que se tornou esses 22 arcanos os arcanos maiores. Os arcanos maiores, ele começou a projetar mais ou menos a rotina da corte, né? Então entrou o louco, né, que é o bobo da corte, entrou a imperatriz, entrou o imperador, entrou como se fosse contando uma história, porque o tarô ele conta uma história. Se você for observar as cartas numa sequência, você está vendo uma história ali, né? E né, dos nobres dessa época, de 13 a 14, né? No século XV, mais ou menos, já também veio o tarô de Marsella, né? O tarô de Marsella, ele já começou já a ser mais popularizado, né? E aí, no século XVIII, o tarô ele começou a ser utilizado como oráculo, né? Então, assim, aí que ele começou a ser utilizado como oráculo. Existem várias pessoas que cada um fala, tem algum sentido, tem um registro disso, um registro daquilo, era um livro, tudo. O que a gente tem que lembrar é que entre o século X e XI, no século de 11 para 12 já começou as perseguições, né? Começou o período de Inquisição. Então, assim, tudo aquilo que era muito diferente daquilo que foi imposto, ele era excluído, ele era deixado de fora, ele não era permitido, né? Porque no século X existia uma harmonia entre as religiões, né? A gente tinha os judeus, tinha muçulmano, o cristianismo, existia um equilíbrio. Quando começou a Inquisição, começou a enrijecer isso daí, as coisas precisaram ser escondidas. O que não foi escondido e não era aceito foi excluído, né? Essa é uma verdade que a gente sabe. Hereges foram queimados, bruxas foram queimadas, ocultistas eram perseguidos, alquimistas eram perseguidos, né? Então as pessoas elas passaram a fazer coisas que parecia que era ilegal,
né? Então, a carta, ela era um meio de você passar essa informação adiante, a mensagem oculta na imagem, sem ser um livro. Porque um livro seria muito mais fácil de se rastrear, uma carta já não, né? Então, eu acredito, essa é uma das teorias que no século XVIII, que foi onde prevalecia o tarô de Marsella, e aí ele passou a ser o oráculo, né? A conexão do divino do homem com o divino, né? Todo mundo procurava o oráculo para entender as coisas, para previsões, né? Para aconselhar, e aí acabou se aceitando, né? Ter o oráculo, ter o tarô. No século XIX, nós tivemos uma modernização, né? E todo ocultista e todos os artistas, que existem vários tarôs por aí, todos os artistas, eles começam a fazer modificações, né? No século XIX, nós tivemos aí o nosso famoso tarô de Waite, né? Que todo mundo gosta desse tarô. Esse tarô é maravilhoso. Eu, particularmente, é um dos tarôs que eu mais gosto, né? No tarô de Waite, ele tirou o quê? Ele tirou a figura medieval, que seria do tarô de Marsella, e ele passou a colocar a figura moderna, né? Ele tirou o medieval, o antigo, muitas escritas antigas. Aproxima mais um pouquinho. Aproxima mais um pouquinho. E esse sim. É o Waite. Esse é tá. o Waite, né? Aí o que aconteceu nessa mudança? Ele também mudou uma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui eu separei as cartas para mostrar para vocês. Ó, nesse tarô aqui, que é o tarô de Marsella, a carta 11, ela representa a força. No tarô de Waite, carta 11 virou carta. A carta 11 passou a ser a justiça. Porque Waite dizia o seguinte: são 22 arcanos. A justiça é o equilíbrio, é a metade do caminho, é o 11. Então ele modificou, ele tirou o 8 e colocou o 11 no lugar ele modificou essas duas cartas. Então nesses dois baralhos existe essa diferença. Porém, as cartas têm o seu mesmo significado. Porém, isso que eu ia te perguntar. O significado continua o mesmo, então. O que mudou foi a detalhe da carta. O número da carta que... Certo. Fantástico isso, hein, gente? Que aula maravilhosa, gente! E nisso, a gente, hoje em dia, tem vários tipos, né, de tarô, vários ocultistas. Se você for... Isso, a essência, as cartas são as mesmas, né? Sim. Cada grafia vai te falar uma diferente, a mais, agregando. Inclusive, a Aline está perguntando aqui para gente se tem uma diferença de tarô. Mas agora ela já entendeu. Ela perguntou, você já explicou, né, Aline? Tá tudo ok? E a Aline já entendeu essa diferença. Só mudou as cartas, que a mensagem que ele quis dizer foi que a força passou a ser 8 e a justiça virou 11 por seu equilíbrio, o meio do caminho, né? Então, existe o meio do caminho. Tanto que se você for estudar, por exemplo, os arcanos menores, do número 4 ao número 7, fase de ciclo. Por quê? Porque é basicamente um meio de caminho. Tá cortando um pouquinho? Tá cortando para vocês também?
Fantástico, né? A Fabi não fala, ela dá palestra, e palestra com propriedade, hein, Keila? A Rose ama tarô, cartas. Eu não tô. Para mim, a Aline tá. A Fabiana tá travada. Eu não sei aí para vocês se travou mesmo. Se puderem me ajudar comentando se travou a internet dela. Excelente mesmo, Keila. Obrigada. Ela tá arrasando realmente. Só que eu não tô conseguindo ouvi-la. Eu não sei vocês. Aí a gente não sabe se é só aqui, se é aí também, né? Esse sim que tá travado. Ah, sim. Eu acho que ela vai resolver lá. Tá? Ela tá resolvendo já. A gente tá vendo a mãozinha dela ali. Deu uma travadinha. Mas eu não sei. Fabiana, tá ouvindo? Tá sem som. Gente, eu não sei vocês, mas até ela voltar, vamos falar uma coisa aqui. Que maravilha, hein? Quem entrou agora, né? Nós do Cantinho Terapêutico estamos apresentando a nossa live Divã Holístico e falando sobre os benefícios do tarô com a Fabiana Rinaldi, da cidade de Diadema, que está dando uma aula, uma palestra, uma explicação fenomenal sobre o tarô. E vocês acabaram de ver também que tarô é uma história, e que história linda, né? Ela foi lá no século XI, no século XII, ela foi na história dos reis, das cartas, baralho mameluco, né? Que era da Arábia, se não me engano, sim, e que não tinham demonstrações femininas nas cartas. Ela deu uma caída, ela deve estar voltando já já. Nós vamos ter a Fabi novamente aqui, nos dando essa aula maravilhosa sobre tarô, nos fazendo ficar cada vez mais apaixonadas por esta forma, né, por essa ferramenta tão divina, né, que nos traz tantos benefícios. Eu estou realmente encantada. Olha só os comentários. Muito conhecimento compartilhado, exatamente. A Aline vai sair, mas eu acho que não é no seu, Aline. Acho que está sendo aqui no da Fabiana mesmo, né? Esse divã é Gente, maravilhoso. Ô, Vivi, linda, você vai vir aqui nesse divã onde eu coloquei. Aqui, ó, Vivi, você gente. vai vir no caderninho ainda do divã. Fabi, Ah, vocês... tá tudo bem? Voltou com tudo? Fabi, tá todo mundo apaixonada pelas suas explicações, tá todo mundo. Estão me ouvindo? Oi, agora eu tô te ouvindo, mas tá... Olá, voltei. Todos me ouvem? Oi, Fabi. Estava não, Kleber, vai continuar legal. Vamos pensar positivo, vamos energizar e a internet da Fabi vai voltar, porque gente, ela deixou nós todos muito curiosos. Quem aqui não está curioso para saber? Sem contar, quero dizer para vocês que entraram agora, que vai ter uma surpresa no final. Então, a Fabiana caiu, mas ela está voltando. Vamos ficar comigo aqui no divã até o final, porque nós vamos ter uma surpresa muito boa, que se eu não tivesse aqui, eu ia cair também para tentar, porque eu sei, a surpresa para mim não é. Mas eu queria muito estar aí onde vocês estão para eu poder participar dessa surpresa, receber essa surpresa. E não vou falar mais nada, porque a Ana aqui, quando ela começa a falar, gente, ó, segura. Vamos que vamos, Vivi, isso mesmo, Denise.
E nós temos muita coisa ainda para perguntar para ela, muita coisa que ela vai trazer para gente, muitas curiosidades, né? E você está querendo, também estou querendo, Vivi, mas eu não posso. Mas eu não posso. A energia do divã é tão poderosa que a internet não está conseguindo lidar. Será? Meu Deus! Meu Deus! Olha, ela pediu novamente aqui. Mistério, Ivana! Mistério, minha linda. Tô ouvindo as duas, mas. É quente, Vivi. Quente mesmo. Muita energia. A Fabiana está entrando para a gente continuar esse espetáculo, porque tá divino, divino. Eu sempre fui uma apaixonada. Gente, Oi, meu amor, estamos te ouvindo agora. Aham. Boa noite, Juliana. Bem-vinda. Desculpa, eu não tô acontecendo. Falando que a energia do divã é tão quente que a internet não tá aguentando, tá assim, ó. Nossa, quase vermelho. A Denise, até ela caiu. Bom, gente, ai, que linda. Vamos voltar então para onde nós paramos, que foi a troca das cartas, né? Você tá me ouvindo? Tá travando um Vocês me pouquinho. Você escutam? fala, você voltou, tá? Mas quando você fala, dá uns tipiquinhos assim de cortezinhos. Ah, tá. Então, peraí. Eu vou ver. Será que se eu mudar o celular, posso colocar em outro celular, de repente? O seu celular ele tá no Wi-Fi? Como que ele tá? Você tá perto do Wi-Fi? Tô Mas agora tá indo bem. próximo. Vamos aproveitar que tá indo bem e a gente tá tudo assim, ó, para te ouvir. Vamos tentar a continuação. Bom, então teve essa mudança, né, de cartas. Não existe mudança no significado, né? Só mudou a numeração da carta por conta dessa observação que foi feita. E aí se popularizou, né? E hoje nós temos várias grafias, cada uma contando um pouquinho a mais, porém os significados, independente do baralho, o significado da carta é o mesmo. Maravilha isso. Fabi, eu tenho uma história, Fabiana, para te contar. Que aí dessa história a gente vai para a próxima pergunta. Quando eu era adolescente, tem amiga minha aqui assistindo, que era minha amiga da adolescência, eu não vou nem dizer o nome dela que ela vai ficar, porque a gente assim, a gente procurava tarólogas, cartomantes para saber se a gente ia casar, para saber como que ia ser, quando que ia ser. A gente ia até meio assim, né? Ai, meu Deus, os meninos vão ver a gente entrando, tal. Então tem aquela coisa de curiosidade. E a gente, depois que a gente entende o tarô, a gente vê que não é curiosidade, que ele é conselho e orientação, né? E não a curiosidade. Então, eu gostaria que você abrisse para a gente sobre isso, o respeito pelo tarô. Porque o tarô é uma ferramenta divina, que pode te alertar de muitas coisas, e não apenas aquela curiosidade que, nossa, você monta a tua mesa, você atende. Então, eu gostaria que você passasse um pouquinho isso daí pra gente. Minha amiguinha já tá até assim, ó, escondendo, mas é verdade, a gente ia atrás. Beijo, Marina. Nós precisamos ter esse respeito, né? Pelo oráculo e pelo potencial dele. Isso. Né? Não limitar a perguntas banais, a perguntas assim que ele é muito mais do que essa questão, eu vou namorar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, assim, o tarô ele lida com a essência,
né? Ele lida com o inconsciente, com o que está lá dentro. Então, por exemplo, numa pergunta como essa, eu vou arrumar um namorado? Na realidade, ela pode ser formulada de uma outra forma. Porque, assim, se eu estou indo até uma taróloga para saber se eu vou arrumar um namorado, é porque eu tenho algum problema ou de personalidade, eu sou uma pessoa Olha, difícil, ou problema emocional, eu não tenho amor próprio, eu não me amo, então eu acho que ninguém vai me amar, né? Então eu posso ter algumas características que me fazem ir até um profissional para poder perguntar se eu vou arrumar um namorado ou não. Né? Sendo que, na realidade, o que eu posso perguntar, o que eu preciso fazer para eu destravar isso aqui? O que eu preciso fazer para dar esse sentimento que eu tenho? Porque as pessoas não me amam, porque as pessoas... Porque o tarô, ele vai lá na origem do seu problema. Ele não é só o sim e o não. Ele vai na origem, ele vai para você, olha, você precisa trabalhar os teus ciúmes. Nossa, você é aquela pessoa que sequestra os outros. Você não dá nem a oportunidade da outra pessoa ser quem ela quer, quem ela é. Porque você quer que ela seja o que você quer que ela seja. Então você nem sabe como é o outro, né? Então assim, você sequestra o outro, né? Você... Fabiana, tá travando novamente, meu Então você anjo. precisa melhorar Tá travando. isso. Tá travando de novo. Então, ao contrário, você Fabi? Fabi? Tá travando de novo. Será que é bom ela trocar de celular, gente? Eu sou um pouco jurássica com isso, né? Não sei se seria o celular ou se seria o Wi-Fi, a internet dela. tiver com uma pessoa que gosta de pular de paraquedas, você pode ter medo de altura, mas você pula. Ok? Você não está ouvindo a Fabiana como eu não estou ouvindo? Ou você está me ouvindo? Está cortando qual? Os dois ou só o da Fabiana? Fabiana, pera. Isso, faz alguma mudancinha. Melhor trocar, né? Mas o meu tá ok, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Do da Ana? Tia Ana tá ok? Tá todo mundo ouvindo? Não travou não, né? Só o dela. Então, eu vi o comentário da minha amiga de infância aí falando, né? Nós éramos muito imaturas. E éramos mesmo, imaturas, e aquela questão da cobrança, anos 80, tinha que namorar, tinha que arrumar namoradinho, se não arrumava um namoradinho, aí a gente ia mesmo. Nossa, eu falava que a Dona Maria lá da esquina ali a carta, no dia seguinte a gente já estava lá. Na época a gente não ia nem disfarçada, a gente ia encolhidinha, né, tal, mas a gente ia. E é verdade, depois que a gente estuda e vê a riqueza e a propriedade, né, que tem o tarô,
a gente passa a ver que é muito, muito mais do que isso. E tem outras perguntas também que eu acredito que para o tarô não é bacana ficar fazendo essas perguntas, né? Que seria, eu sou traída? Né? Eu vou fazer até essa pergunta para ela, porque com certeza vai muitas pessoas. Você trocou de celular? Vamos ver se dá certo. Talvez dê. Vamos ver. Vamos testar. O som tá melhor, gente. Olha só. Opa! Então agora vai. Vai. Então, eu peguei o celular do meu filho emprestado aqui. Tá todo meu apoio aqui, cameraman. Bom, vamos lá. Então, existem perguntas, né? Como essa pergunta de morte. Gente, a gente não pode ir contra o que o universo tem para falar para gente ou para fazer. Esse é o tipo de pergunta que você não tem que fazer. A gente não precisa fazer essa pergunta, sendo que a gente pode perguntar, por exemplo, como eu vivo melhor? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Nós temos aqui um ciclo de vida e esse ciclo de vida ele precisa ser cumprido. Né? Então, são o tipo de pessoas que procuram algumas respostas de perguntas que são inadequadas, né? Outra pergunta também que é bem complicada é referente à traição. Isso, eu estava até comentando isso antes, porque essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Se eu chego lá e falo, sou uma mulher traída, e aí? E aí, né? Então, o que acontece? Quando se fala de traição, por exemplo, eu posso ver aqui, como eu vou até mostrar para vocês os métodos de tiragem, só que assim, se você está indo buscar essa informação, é porque você já tem algum indício disso, né? Então, você tem que tomar as decisões adequadas. Sei lá, de repente, não é um tarólogo que você precisa de um detetive, né? Você precisa de um investigador para concretizar, de repente, aquilo, ou é a tua neura, ou você precisa trabalhar a sua neura, ou você precisa ir a vias de fatos. Então, são coisas que às vezes as pessoas vão perguntar, e aí, por exemplo, aí vem aqui, eu vejo uma traição, e aí? Né? Aí, bom, seu marido tá te traindo. Ela chega em casa, você tá me traindo, e eu fui lá na taróloga e ela falou que você tá me traindo. Eu quero separar. É muita responsabilidade de responder esse tipo de coisa. Mas a gente orienta, né? Orienta a pessoa de repente, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente orienta a pessoa que ela converse com o parceiro, que ela reavalia um todo, né? E a pessoa, no fundo, sabe o que ela precisa reavaliar, né? A gente sempre sabe o que a gente precisa reavaliar. A gente só tem aquela questão de indecisão. Confirmação, né? Ela precisa de uma confirmação. Mesma coisa, essas perguntas são... A Aline está perguntando, fazendo uma pergunta que vai caber até na nossa próxima pergunta, viu, Fabiana? A nossa pergunta são, quais são os tipos de cartas e de leituras? E a Aline aqui está perguntando, a Aline Cerqueira, está te perguntando, quando você vai tirar uma carta, tem uma ordem específica? Então a gente pode fazer uma junção na pergunta da Aline com esses tipos de cartas e de leituras. Manda ver. Sim, tem sim. Por exemplo, a mais tradicional que existe é aquele método que a pessoa faz das 3 cartas, né? Então aí a pessoa pega aquela carta que mostra qual que é o problema da pessoa, né? Que é a origem, a raiz do problema da pessoa, como que ela lida com esse problema, que é a carta número 2, como que ela lida com o problema, e qual a solução do problema. Então, são 3 cartas. Aí você vai ver, é a raiz do meu problema. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou tentar baixar aqui um pouquinho, para ver se eu consigo mostrar as cartas. Ó, então vamos lá. Aqui a gente tem
a temperança. Essa carta, a gente coloca ela para ser a carta número 1, que é a carta onde vai... É a origem do problema. A pergunta vai ser, o meu relacionamento, ele está em crise. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Vamos dar esse exemplo de pergunta, tá? Então, saiu aqui a temperança. Então, o meu relacionamento, por que ele está tendo crise? O que eu posso fazer para que ele dê certo? Nessa carta, é a raiz do problema, ela está dizendo o quê? Você estagnou. Você parou. Ou o outro parou, ou você parou. Vocês estão aqui, porque a temperança, ela é aquela coisa assim, ela é parada. Ela é um equilíbrio? Ela é. Mas nessa tiragem, ela não vem no teu lado positivo, ela vem no lado negativo. Por quê? Porque ela entrou na raiz do problema. Então, você tem que determinar, sim, qual a carta que está na casa, porque toda carta vai ter um lado negativo e um lado positivo. Então, se ela está numa casa de raiz do problema, ela está vindo pelo lado negativo da temperança. Então, assim, tá parado demais. Esse relacionamento tá parado demais. Aí, a segunda carta nossa, veio o carro, que vai falar o quê? Essa carta, ela é como lidar com o meu problema. Então, você tem que tomar o carro, ele está dizendo para você o quê? Tome as rédeas da situação. Tome as decisões que você precisa tomar. Porque se você não tomar as rédeas, você vai perder o controle. Então, você tem que ter o controle e você tem que fazer escolhas e tomar decisões. Essa é o significado nessa tiragem. E por fim, né, a solução do nosso problema. Veio quem? A estrela. Então essa daqui, ela vai dizer o seguinte, você já tomou as rédeas da situação? Você viu onde que está o problema? Essa pessoa que está com você, você enxerga ela lá na frente, junto com você, brilhando com você? Se você enxerga, ela segue com você. Se você não enxerga o brilho dela, então é a hora que você vai fazer o quê? Você precisa ir brilhar sozinho e buscar a tua luz. E não ficar refletindo na luz do outro e não ficar estagnado lá como você estava no princípio. Que foi o quê? A temperança. Então, cada casa, ela vai ter sim um significado e o tarólogo, ele vai precisar analisar se aquela lâmina, ela está entrando como positiva ou como negativa. Quando a gente abre uma mandala, por exemplo, a mandala, a gente vai analisando casa por casa as lâminas e o que tem em volta daquilo ali. Aquilo ali está contando uma história para a gente. Então, a gente vai analisando uma por uma para a gente poder ter o entendimento que a carta ela tá positiva ou negativa. Normalmente, uma curiosidade, quando as pessoas compram tarô, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Esse tarô aqui eu comprei para poder só como ilustrar, tá? Que eu não faço uso dele. Aí você compra o tarô, aí ele vem com livrinho, ó. Ele vem com livrinho. Se você for vir aqui, vai falar o da carta e vai falar lado negativo e o lado positivo. E aí? Como é que eu sei qual que é o lado negativo e o lado positivo? Né? Você sabe através da colocação nas casas e de todo um estudo das cartas que tem em volta das casas. Em volta daquela carta. Então, ali está contando uma sequência, está contando uma história para você. E é impressionante que, assim, conta histórias. Eu fico impressionada. Imagino as pessoas que estão ouvindo. Mas eu fico impressionada. Às vezes, quando abre uma mandala ali, você olha e você fala assim, gente, a história, é o ciclo, né? E quando você passa para a pessoa, eu tenho muitos casos, por exemplo, que enquanto eu estou atendendo, a pessoa está chorando, né? Ela está emocionada, ela fala, você está me retratando, você está falando a minha vida. E isso é muito bom, porque você vê que você está fazendo algo correto, né? De uma forma muito adequada, né? Para aquilo. O tarô, ele entrega mesmo a resposta, né? Ele entrega mesmo com uma história
E a Vivi, nossa amada Vivi, está fazendo uma pergunta para você também, que cabe dentro disso que você está passando, né? Já que você falou das 3 cartas, do que uma ao lado da outra quer dizer, o positivo e o negativo. A Vivi tem a seguinte dúvida: para ser taróloga ou tarólogo, precisa ser um médium? Não, não precisa ser médium, né? Eu não sou médium, eu tenho um grau de mediunidade, eu sou muito sensitiva. Eu sempre fui, desde muito pequena, sensitiva, sempre tive emoções e sempre já tive coisas, situações que aconteceram na minha vida, onde eu meio que vi a situação antes dela acontecer, mas isso não qualifica a pessoa para poder ser tarólogo ou não. Quem é tarólogo tem que estudar muito, tá? Estudar sempre, é contínuo essa questão. Só que assim, qualquer pessoa pode ser taróloga? Pode, desde que tenha uma qualificação. É a mesma coisa, eu cito assim, qualquer pessoa pode ser médico? Pode, desde que ele tenha uma aptidão para aquilo, né? E aí a nossa aptidão, ela vai vir do nosso interno. Porque assim, se você não tiver uma aptidão para ser tarólogo, você não vai conseguir entender. Você vai ver um monte de carta ali e você não vai conseguir evoluir. Então, quando você consegue evoluir, é porque você tem uma aptidão para aquilo, né? Por exemplo, um médico que não pode ver sangue, ele não tem aptidão para ser médico. Ele pode ter estudado, ele pode ter concluído todos os cursos, mas se ele não puder ver sangue, como ele vai ser médico? Então, a mesma coisa, se o tarólogo não puder fazer a interpretação das cartas de uma forma adequada, ele não tem condição de ser tarólogo, né? Ele precisa reavaliar qual que é a aptidão dele, né? Qual que seria a profissão dele adequada. Perfeito, a sua missão, né? Vamos dizer assim, a sua missão de vida. A Denise está perguntando se uma previsão pode mudar. Eu acredito que Pode. Pode, porque assim, no sentido de quando você faz você viu, abriu, você fez ali uma previsão. Por que ela pode mudar? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos controle sobre as ações. Então, de repente, você está ali no momento onde você está tendo uma determinada ação. Se você continuar naquele caminho, você vai ter uma determinada consequência. Se você mudar a sua ação, automaticamente você pode mudar a consequência. Sem dúvida. A Rose Rodrigues, ela pergunta se é necessário o consulente efetuar perguntas. Olha, eu normalmente peço para fazer perguntas depois que eu abro a mandala e que eu falo para as pessoas, porque assim, quando eu abro uma mandala, né? E aí eu vou falar de cada casa, de cada aspecto daquela pessoa. Então eu vou falar, por exemplo, do interno, do externo, da família, do amor, do dinheiro, do trabalho, da espiritualidade. Vou falar sobre um todo, né? Então, até aquele momento, a pessoa não conversou comigo, ela não falou comigo. Mas depois ela pode fazer as perguntas. Então, assim, às vezes eu tenho atendimento que era para ser 1 hora. Eu já cheguei a ter 2 horas com a mesma pessoa, né? Porque, assim, ela começou a fazer perguntas, as quais eu tive que abrir outros tipos de tiragem, né? Para outras áreas, outras coisas mais específicas. Então, assim, eu gosto que faça perguntas depois, né? Eu prefiro que faça perguntas depois. Mas se a pessoa já quiser vir com uma pergunta também, ela vem com a pergunta e a gente trabalha em cima apenas daquela pergunta. Legal. Ô, Fabiana, mostra pra gente tipos de cartas, porque a gente sempre procura alguém que trabalha com oráculo, né? Com oráculo, a pessoa fala, olha, eu tenho cartas cartas nomes, né? Títulos diferentes de cartas.
Você fala de baralho. Baralho, isso. Baralhos De diferentes. grafia. Usa a palavra Grafia. grafia? Grafia. Por exemplo, eu separei aqui os meus white, que eu amo, né? Sou apaixonada por esse. Eu sempre estudei, assim, eu tive um professor que ele usava o de Marsella e eu pedi para que ele deixasse eu estudar nesse, ele deixou, apesar de que tinha alguns símbolos que não tinha no outro, mas eu pedi para deixar esse. O pessoal gosta de Marsella porque ele é mais antigo, né? O pessoal gosta um pouco dessas coisas medievais. Eu já sou mais moderna, eu gosto desse daqui. Mas é um tarô maravilhoso também. Esse daqui, olha que bonito. Esse é o tarô das bruxas. Isso, já me falaram o tarô das bruxas também. Que fantástico. Ele é o tarô das bruxas. É um belíssimo tarô. Eu acho muito bonitinho. A grafia dele é maravilhosa. Eu só não gosto dele para estudo. Porque eu acho que aqui a gente tem, nesse daqui, principalmente para quem está começando, quem vai começar, quem se interessa, nesse daqui a gente tem muito mais informação e tudo. Então, esse daqui. Mas tem gente que gosta desse. Então, porque assim, na realidade, não veio um manual de como fazer, né? De como que você tem que proceder, né? O tarô ele é tão misterioso que ele não veio com esse manual assim, olha, vocês têm que fazer dessa forma, né? Então as pessoas foram se adaptando. É lógico que assim, eu, por exemplo, eu tenho meu jeito. Antes de eu atender, eu faço meditação, né? Eu fico num ambiente tranquilo, eu deixo deixo tudo bem confortável, né? Então, assim, eu trabalho assim eu consigo evoluir. Tem pessoas que tem tarô na bolsa, né? Então, eu não tenho assim, eu gosto do meu cantinho, eu gosto de, sabe? Eu gosto, minhas manias, né? Eu tenho assim as minhas manias. Mas não existe uma regra, né? Não existe um certo e um errado, né? Existe aquilo que a tua intuição fala. E se você vê que dá resultado, né? Então é o teu caminho, né? O que é o resultado, nosso resultado de terapeuta, de tarólogo, ele vai vir através de quem? De quem nos procura, né? Através do que a gente está representando na vida daquelas pessoas, né? Então o nosso resultado vai vir daí. Né? O nosso resultado ele vem desse pouquinho que a gente consegue ir distribuindo. Eu vi que alguém ali falou do tarô de Osho, né? Que tá aqui, ó. Deixa eu ver. A nossa amada Ivana. Ivana, linda, ela tá falando assim: o tarô de Osho e o mitológico são maravilhosos também. Me deram. Me identifico muito. Ivana, Aqui, ó. Esse tarô aqui, eu chamo ele. Tem eu não sei se vocês já viram, que chama Pão Diário. Aquele livrinho que vem com a mensagem para cada dia. Tem muito isso. Eu já ganhei esse livrinho. Eu falo que o meu pão diário é esse aqui. Esse daqui eu acho muito legal. Que é o que ela citou aí. Mensagens diárias, é isso? Na realidade, ele vem com as cartas, e aí você vai tirando as cartas, e aqui tem as mensagens das cartas, ó. Ele é muito, muito legal, sabe? Ele vem com a mensagem, você pode fazer uma meditação, você pode, de repente, tirar a sua dúvida, tá vendo? O livrinho, ele é bem didático. Já quero! Ele é muito didático, ele é muito legal. Eu gosto muito dele. Nossa, fantástico! Bacana isso, muito bacana. E como a gente está trabalhando assim com várias, né, técnicas de terapias holísticas, sistêmicas, integrativas,
O tarô, ele tem